Olá, amigos e amigas, futuros colegas servidores públicos da área fiscal. Aqui é o professor Luiz Miranda, continuando com a nossa tarefa de esquematizar a Lei Complementar número 214 de 2025, que regulamentou a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. Estamos na aula de número 17. E como sempre fazemos no começo de cada aula, qual é a parte inicial? Exatamente, vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. E como que é feita essa revisão? Para quem não conhece, utilizamos as fichas resumo. Na época que eu estudava para concurso, eu fazia a ficha resumo na mão. Hoje estou trabalhando de forma eletrônica e vou compartilhar para vocês. Então, na aula anterior, o assunto foi o quê? Foi a seção 13 dos bens e serviços de uso ou consumo pessoal, o artigo 57 do longo capítulo 2, que fala do IBS e da CBS sobre operações com bens e serviços. Começou no artigo 4º e foi até o artigo 57. Então vamos revisar através das fichas resumo a seção 13, beleza? Então, deixa eu me reposicionar aqui e vamos ao que interessa. Consideram-se de uso ou consumo pessoal os seguintes bens e serviços: joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidades de valor histórico ou arqueológico, bebidas alcoólicas. Que mais? Derivados do tabaco, armas e munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Consideram-se de uso ou consumo pessoal os bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior ao de mercado para o quê, amigos e amigas? Para o próprio contribuinte quando ele for pessoa física. Pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores e membros de conselho de administração e fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei. Que mais? Os empregados dos contribuintes relacionados com os dois casos anteriores. E ainda os cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou afins, até o 3º grau, das pessoas físicas referidas nos 3 casos anteriores. Muito bem. Para fins do caso relacionado a bens e serviços adquiridos produzidos pelo contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior ao de mercado, consideram-se bens e serviços de uso / consumo pessoal, entre outros, o quê? Bem imóvel residencial e os demais bens e serviços relacionados à sua aquisição e manutenção. Veículo e os demais bens e serviços relacionados à sua aquisição e manutenção, inclusive seguro e combustível. No caso de sociedade que tenha como atividade principal a gestão de bens das pessoas físicas contribuintes que adquiriram ou produziram bens e os forneceram de forma não onerosa ou a valor inferior ao de mercado, e dos ativos financeiros dessas pessoas físicas em questão, chamados family office, os bens e serviços relacionados à gestão serão considerados de uso e consumo pessoal. Não se consideram bens e serviços de uso ou consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte de acordo com os seguintes critérios: joias, pedras, metais preciosos e derivados do tabaco que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados. Armas e munições que sejam comercializadas ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados ou que sejam utilizados por empresa de segurança. Bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos que sejam comercializados ou utilizados para a fabricação de bens a serem comercializados ou que sejam utilizados exclusivamente em estabelecimento físico pelos seus clientes. Não se consideram bens e serviços de uso ou consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte de acordo com os seguintes critérios: os bens e serviços adquiridos ou produzidos pelo contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ao valor inferior de mercado que consistam no quê? Uniformes e fardamentos, EPI, o equipamento de proteção individual, alimentação e bebida não alcoólica disponibilizada no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho, serviços de saúde disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho.
Que mais? Serviços de creche disponibilizados no estabelecimento do contribuinte para seus empregados e administradores durante a jornada de trabalho. Serviços de plano de assistência à saúde, de fornecimento de vale transporte, de vale refeição e vale alimentação, destinados a empregados e seus dependentes em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sendo os créditos na aquisição desses serviços equivalentes aos respectivos débitos do fornecedor, apurados e extintos de acordo com o disposto nos regimes específicos de plano de assistência à saúde e de serviços financeiros. Benefícios educacionais a seus empregados e dependentes em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho, inclusive mediante concessão de bolsas de estudo ou de descontos na contraprestação, desde que esses benefícios sejam oferecidos a todos os empregados, autorizada a diferenciação em favor dos empregados de menor renda ou com maior núcleo familiar. Não se consideram bens e serviços de uso ou consumo pessoal aqueles utilizados preponderantemente na atividade econômica do contribuinte de acordo com os seguintes critérios: os outros bens e serviços que obedeçam a critérios estabelecidos no regulamento. Ok, amigos e amigas, próximo tópico. Os bens e serviços que não estejam relacionados ao desenvolvimento de atividade econômica por pessoa física, caracterizada como contribuintes do regime regular, serão considerados de uso ou consumo pessoal. Em relação aos bens e serviços de uso ou consumo pessoal ora mencionados, fica vedada a apropriação de créditos. Caso tenha havido apropriação de créditos na aquisição de bens ou serviços de uso ou consumo pessoal, serão exigidos débitos em valores equivalentes aos dos créditos, com respectivos acréscimos legais calculados desde a data da apropriação. Na hipótese de fornecimento de bem do contribuinte para utilização temporária pelas pessoas físicas, no caso de bens e serviços adquiridos/produzidos pelo contribuinte e fornecidos de forma não onerosa ou a valor inferior de mercado, serão exigidos débitos em valores equivalentes ao dos créditos, calculados proporcionalmente ao tempo de vida útil do bem em relação ao tempo utilizado pelo contribuinte, com os respectivos acréscimos legais na forma do regulamento. O regulamento disporá sobre a forma de identificação da pessoa física destinatária dos bens e serviços ora mencionados. Beleza. E o que veremos hoje, amigos e amigas? Legal, estamos começando o que, amigos e amigas? Estamos começando o capítulo 3 da operacionalização do IBS da CBS, que vai do artigo 58 até o artigo 62. Lembrando que estamos no livro 1, título 1, das normas gerais do IBS e da CBS. Então hoje veremos o capítulo 3. Maravilha, o capítulo 3 ele tem a seção 1, que vamos começar agora, da operacionalização do IBS e da CBS, a seção 2, a seção 3, a seção 4 e a seção 5. Então do artigo 58 até o artigo 62. Beleza, vamos à seção 1. Disposições gerais, artigo 58. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal atuarão de forma conjunta para implementar soluções integradas para a administração do IBS e da CBS sem prejuízo das respectivas competências legais. O contribuinte acessará as informações da apuração e do pagamento do IBS e da CBS em plataforma eletrônica unificada, com gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal. A plataforma eletrônica unificada disponibilizará canal de atendimento ao contribuinte para a resolução de problemas operacionais relacionados à apuração e pagamento do IBS e da CBS. Sem prejuízo do aqui disposto, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão manter seus próprios sistemas para a administração do IBS e da CBS. Beleza, com isso a gente fechou a seção 1. Agora nós vamos para a seção 2, o cadastro com identificação única, artigo 59. Legal. Então vamos para o cadastro com identificação única. As pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a se registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto na própria lei complementar em relação ao domicílio principal do adquirente ou destinatário. Para efeitos do aqui disposto, consideram-se os seguintes cadastros administrados pela Receita Federal: o CPF, o CNPJ e o Cadastro de Imóveis Rurais e Urbanos, o chamado CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. Muito bem. As informações cadastrais terão integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo em ambiente nacional de dados entre as administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais. O ambiente nacional de compartilhamento e integração das informações cadastrais
terá gestão compartilhada por meio do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o CGSIM, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2 da Lei Complementar nº 123 de 2006. As administrações tributárias federal, estadual, distrital e municipal poderão tratar dados complementares e atributos específicos para a gestão fiscal do IBS e da CBS, observado o acima disposto em relação à integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo. O DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, será unificado e obrigatório para todas as entidades e demais pessoas jurídicas sujeitas à inscrição no CNPJ. Isso é muito legal, amigos e amigas. Quanto menos papel, melhor. Aqui, trazendo aqui aquela menção da Lei Complementar número 123, o artigo 2º. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata o artigo 1º desta lei complementar, será gerido pelas instâncias a seguir especificadas. Aí o inciso 3º fala: Comitê para a Integração das Administrações Tributárias de Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, CGSIM, vinculado ao Ministério da Fazenda, composto por representantes da União, Estados, municípios e Distrito Federal e demais órgãos de apoio de registro, na forma definida pelo Poder Executivo, para tratar dos atos cadastrais tributários e do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas. Beleza? Aqui fala do CGSIM. Muito bem. Fechada a seção 2, vamos para a seção 3, Documento Fiscal Eletrônico, o artigo 60. Muito bem. O sujeito passivo do IBS e da CBS, ao realizar operações com bens ou com serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico. Isso é óbvio, né? Tem que emitir nota fiscal. E o que é legal é que você tem que emitir nota fiscal eletrônica. O IBS e a CBS já nasceram eletrônicos, não tem previsão para emissão de nota em papel. Isso é muito bom, amigos e amigas. Vamos diminuir a burocracia, né, no papel. As informações prestadas pelo sujeito passivo nos termos deste artigo, né, possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido de IBS e da CBS consignados no documento fiscal. A obrigação de emissão de documentos fiscais eletrônicos aplica-se inclusive a quê? A operações imunes, isentas ou contempladas com alíquota zero ou suspensão. A transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. E a outras hipóteses previstas no regulamento. Ou seja, na prática não tem desculpa para não emitir nota, né? Muito bem. Para fins de apuração do IBS e da CBS, o Comitê Gestor do IBS e as administrações tributárias responsáveis pela autorização e recepção de documentos fiscais eletrônicos observarão a forma, o conteúdo e os prazos previstos em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. Os documentos fiscais eletrônicos relativos às operações com bens ou com serviços deverão ser compartilhados com todos os entes federativos no momento da autorização ou da recepção, com utilização de padrões técnicos uniformes. O regulamento poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de informações complementares necessárias à apuração do IBS e da CBS. E considera-se documento fiscal idôneo o registro de informações que atendem às exigências estabelecidas no regulamento, observado o disposto nessa lei complementar. Beleza, fechamos a seção 3, vamos para a seção 4, Programas de Incentivo à Cidadania Fiscal, artigo 61. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão instituir programas de incentivo à cidadania fiscal por meio de estímulo à exigência pelos consumidores da emissão dos documentos fiscais. Os programas acima referenciados poderão ser financiados pelo montante equivalente a até 0,05%, 0,05%, da arrecadação do IBS e da CBS. O regulamento poderá prever hipótese, deixa eu diminuir aqui, né? Hipóteses em que as informações apresentadas nos procedimentos de split payment poderão ser utilizadas para identificar o adquirente que não seja contribuinte do IBS e da CBS nos respectivos documentos fiscais eletrônicos, garantida a opção do adquirente por outra forma de identificação. Muito bem, amigos e amigas. Com isso, nós fechamos a seção 4, podemos para a seção 5, disposições transitórias. Artigo 62. Vamos lá. Ficam a União, os Estados, o DF e os municípios obrigados a adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais eletrônicos vigentes para a utilização de layout padronizado, que permita aos contribuintes informar os dados relativos ao IBS e à CBS necessários à apuração desses tributos. Compartilhar.
compartilhar os documentos fiscais eletrônicos após a recepção, validação e autorização com o ambiente nacional de uso comum do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Para fins do aqui disposto, os municípios e o DF ficam obrigados a partir de 1º de janeiro de 2006, daqui a pouquinho, amigos e amigas, vai começar o quê? Autorizar seus contribuintes a emitir nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional, no ambiente nacional ou na hipótese de possuir emissor próprio, compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado para o ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviço eletrônica e compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica conforme layout padronizado definido no regulamento para o ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviço eletrônica. Ou seja, agora em 1º de janeiro começam as primeiras emissões de documentos fiscais. Que legal! Que mais, amigos e amigas? Autorização para os contribuintes emitirem a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional no ambiente nacional e compartilhado o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica aplica-se até 31 de dezembro de 2032. Olha lá que legal. Vai dar bastante tempo para as administrações tributárias criarem os próprios sistemas, né? Muito bem. Os dados do ambiente centralizador nacional da nota fiscal de serviços eletrônicos deverão ser imediatamente compartilhados em ambiente nacional. O padrão e o layout aqui referenciados são aqueles definidos em convênio firmado entre a Administração Tributária da União, do DF e dos municípios que tiverem instituído a nota fiscal de serviço eletrônica, desenvolvidos e geridos pelo Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Padrão Nacional, CGNFSE. O ambiente de dados nacional da NFSE é o repositório que assegura a integridade e disponibilidade das informações constantes dos documentos fiscais compartilhados. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão definir soluções alternativas à plataforma NFSE, respeitada a adoção do layout padrão nacional para fins de compartilhamento em ambiente nacional. O não atendimento ao aqui disposto implicará a suspensão temporária das transferências voluntárias. Olha só, muito bom essa previsão, né? Com isso, a gente fechou a seção 5 e o capítulo 3, amigos e amigas. Beleza? Do que vimos hoje, vamos rever, né? Vamos trazer de novo o conteúdo agora em fichas resumo. Tem gente que prefere visualizar na ficha resumo. O Comitê Gestor do IBS e Receita Federal atuarão de forma conjunta para implementar soluções integradas para a administração do IBS e da CBS, sem prejuízo das respectivas competências legais. O contribuinte acessará as informações da apuração e do pagamento do IBS e da CBS em plataforma eletrônica unificada, com gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal. A plataforma eletrônica unificada disponibilizará canal de atendimento ao contribuinte para a resolução de problemas operacionais relacionados à apuração e pagamento do IBS e da CBS. Sem prejuízo do aqui disposto, o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão manter seus próprios sistemas para a administração do IBS e da CBS. Muito bem. As pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a registrar em cadastro com identificação única, observado o disposto na própria lei em relação ao domicílio principal do adquirente ou destinatário. Para efeitos do aqui disposto, considere os seguintes cadastros administrados pela Receita Federal: o cadastro do CPF, o cadastro do CNPJ e o CIB, Cadastro de Imóveis Rurais e Urbanos, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. As informações cadastrais terão integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo em ambiente nacional de dados entre as administrações tributárias federal, estaduais, distrital e municipais. O ambiente nacional de compartilhamento e integração das informações cadastrais terá gestão compartilhada por meio do Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o CGSIM, de que trata o inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei Complementar 123 de 2006. As administrações tributárias federal, estadual, distrital e municipal poderão tratar dados complementares e atributos específicos para a gestão fiscal do IBS e da CBS, observado acima disposto em relação à integração, sincronização, cooperação e compartilhamento obrigatório e tempestivo. O DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, será unificado e obrigatório para todas as entidades e demais pessoas jurídicas sujeitas à inscrição no CNPJ. O sujeito passivo do IBS e da CBS, ao realizar operações com bens ou com serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico. Nota fiscal eletrônica sem escapatória. Não tem nota em papel, hein?
As informações prestadas pelo sujeito passivo nos termos desse artigo possuem caráter declaratório e constituem coefficiente do valor devido do IBS da CBS consignados no documento fiscal. A obrigação de emissão de documentos fiscais aplica-se inclusive a operações imunes, isentas ou contempladas com alíquota zero ou suspensão, e a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. A obrigação de emissão aplica-se inclusive a outras hipóteses previstas no regulamento. Para fins de apuração do IBS da CBS, o Comitê Gestor do IBS e as administrações tributárias responsáveis pela autorização e recepção dos documentos fiscais eletrônicos observarão a forma, o conteúdo e os prazos previstos em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. Os documentos fiscais eletrônicos relativos às operações com bens ou com serviços deverão ser compartilhados com todos os entes federativos no momento da autorização da recepção, com utilização de padrões técnicos uniformes. O regulamento poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de informações complementares necessárias à apuração do IBS e da CBS. Considera-se documento fiscal idôneo o registro de informações que atendem às exigências estabelecidas no regulamento, observado o disposto aqui na lei, O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal poderão instituir programas de incentivo à cidadania fiscal por meio de estímulo à exigência pelos consumidores de emissão de documentos fiscais. Os programas acima referenciados poderão ser financiados pelo montante de 0,05% da arrecadação do IBS e da CBS. O regulamento poderá prever hipóteses em que as informações apresentadas nos procedimentos de split payment poderão ser utilizadas para identificar adquirente que não seja contribuinte do IBS e da CBS nos respectivos documentos fiscais eletrônicos, garantida a opção do adquirente por outra forma de identificação. Muito boa essa ideia. Ficam a União, os Estados, o DF e os municípios obrigados a adaptar os sistemas autorizadores e aplicativos de emissão simplificada de documentos fiscais eletrônicos vigentes para a utilização de layout padronizado, que permita aos contribuintes informar os dados relativos ao IBS e à CBS necessária à apuração dos tributos. Compartilhar os documentos fiscais eletrônicos após a recepção, validação e autorização com o ambiente nacional de uso comum do Comitê Gestor do IBS e das administrações tributárias da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Autorizar seus contribuintes a emitir a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional, no ambiente nacional, ou na hipótese de possuir emissor próprio, compartilhar documentos fiscais eletrônicos gerados conforme layout padronizado para o ambiente de dados nacional da nota fiscal eletrônica. Compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica conforme layout padronizado definido no regulamento para o ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviços eletrônicos. A autorização para os contribuintes emitirem a nota fiscal de serviços eletrônica de padrão nacional no ambiente nacional de compartilhamento de conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica aplica-se até 31 de dezembro de 2032. Os dados do ambiente centralizador nacional da nota fiscal de serviço eletrônica deverão ser imediatamente compartilhados em ambiente nacional. O padrão e o layout aqui referenciados são aqueles definidos em convênio firmado entre a Administração Tributária da União, do Distrito Federal e dos municípios que tiverem instituído a nota fiscal de serviço eletrônica, desenvolvidos e geridos pelo Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de padrão nacional. O ambiente de dados nacional da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é o repositório que assegura a integridade e a disponibilidade das informações constantes dos documentos fiscais compartilhados. O Comitê Gestor do IBS e Receita Federal poderão definir soluções alternativas à plataforma de nota fiscal de serviço eletrônica, respeitada a adoção do layout do padrão nacional para fins de compartilhamento em ambiente nacional. E o não atendimento ao que disposto implicará a suspensão temporária das transferências voluntárias. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês já estão querendo praticar, nós temos já bastante vídeos, sobre a lei complementar. Quer praticar questões? Então vem comigo, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Aqui no nosso canal nós temos uma nova playlist. A playlist de questões comentadas específicas da Lei Complementar 214 de 2025. Tem questão do CESP, tem questão da FGV, tem questão aqui da CPCOM, ou seja, as bancas já estão cobrando dos concursos. Então vem, consulta a playlist que já tem questões comentadas para você. Beleza? Então é isso daí. Muito obrigado pela sua atenção. Grande abraço. Até o nosso próximo vídeo e valeu!